Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste Tipo ao Vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like, não se esqueça da loja assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ok, vamos então pro primeiro relato de hoje, que é este daqui. Meu pai veio me avisar que foi resgatado no umbral. Mas, agradecimento a deusa Hecate e aos guardiões de luz. Ok, vamos lá. Bom, olá, boa noite, Ana e família assombrada. Lana, aqui de Fulana, está de volta com um relato muito pessoal e intenso para mim, que gostaria de compartilhar com vocês, com o intuito de confortar o coração de algum assombrado que estiver assistindo este vídeo e que possa estar passando por algo semelhante. Todos os nomes estão trocados, então vamos ao relato. Para que entendam melhor, eu fui criada pela minha avó paterna, como se fosse filha dela mesmo, e sempre a considerei como minha mãe de verdade. Afinal, ela fez por mim coisas que eu não conseguiria pagar nem em 1000 vidas. Até fui adotada legalmente por ela e por seu esposo, que sempre chamei e considerei como meu pai. Eles não estão mais juntos há muitos anos. Não a nós, há muitos anos eles não estão mais juntos. Hoje a minha avó é casada com outro homem, que considero como meu padrasto. Ainda assim, sempre tive contato com os meus pais biológicos e gosto muito deles até hoje, mas sempre os enxerguei mais assim como tios ou padrinhos, algo do tipo. Enfim, o meu pai biológico, que chamarei aqui de Miguel, era o mais divertido da família. Ousado, brincalhão, divertido e sempre dava as melhores festas. Era muito trabalhador e conhecido por ser o melhor mecânico da cidade. Isso mesmo sem fazer cursos, tá? Só foi aprendendo com os mais experientes até que se tornou o mais requisitado. Apesar de tudo, infelizmente, ele começou a usar drogas ilícitas. Fazia tudo escondido, mas cidade pequena sabe como é, né? Logo os boatos surgiram e após muita pressão da família, ele confessou. Após um tempo, descobrimos também que ele se envolveu cada vez mais com gente que não prestava, devido às dívidas, e foi se afundando. Quando eu tinha 10 anos, prestes a completar 11 e morava no interior, ele sofreu um acidente de carro e faleceu na hora. Miguel perdeu o controle durante uma curva bem conhecida por ser perigosa, que ficava em uma zona rural. Capotou o carro tantas vezes que o cinto rompeu e ele foi arremessado para fora a metros de distância. Nossa. Bom. Peraí, gente. No caixão ele estava com a cabeça enfaixada, né, por conta do trauma. Tá. E eu lembro até hoje do dia, da hora e do momento em que recebemos a notícia, Ana. Eu lembro de quando toquei sua mão fria dentro do caixão e da última vez em que nos vimos. Foi um dia antes do acidente. O meu tio, irmão do meu pai, do nada chamou minha avó e a mim para darmos um passeio de carro pela cidade. Ele nunca tinha feito isso antes. Até porque eu usava mais o carro para passear com outras mulheres, se é que me entende. Bom, durante o passeio, meu tio disse: "Vamos passar lá no Miguel para dar um oi?" E nós fomos. Chegando lá, ele estava do lado de fora da casa, fumando um cigarro comum. Lembro do sorriso que nos deu ao descermos do carro. Eu lembro do apelido que ele falou ao nos despedirmos. Um apelido que ele sempre me chamava. Tipo Laninha ou Lanita, sabe? Bom, tá, mas cadê o sobrenatural? Mais de uma década se passou depois disso. E durante todos esses anos, muita gente da família, principalmente a minha avó, mãe dele, e eu, sonhávamos com o Miguel em lugares escuros, pedindo ajuda, tentando voltar para casa, dizendo que estava sofrendo muito e coisas desse tipo. Na época éramos da igreja evangélica e nos diziam que não adiantava pedir missas ou rezar por sua alma, pois já era tarde.
Depois que eu saí da igreja, passado um tempo, fui pela primeira vez a um terreiro de Umbanda durante uma gira de pretos velhos. Não conhecia ninguém de lá e encontrei o endereço online. Eu precisava pegar 2 ônibus para chegar lá. Fui muito bem recebida e ao me consultar com uma vovó, uma preta velha, e contar apenas parte da história, eu não queria testar a entidade, nada disso, tá? Mas eu queria testar o médium. Aí ela me revelou tudo e disse que deveríamos rezar 7 missas para o meu pai. E eu fiquei chocada. Ninguém ali me conhecia, Ana. Eu nem disse que era o meu pai. Eu disse que era um parente. E a vovó me provou que ela estava ali mesmo. Ela também me deu uma vela branca para acender em casa, mas para o meu anjo da guarda. Nada de acender vela para os falecidos dentro de casa, viu, galerinha? Bom, fiz isso. E depois liguei para minha mãe biológica e pedi que ela solicitasse as missas, pois na época eu ainda estava em São Paulo. Ela enrolou e não fez isso. Pouco tempo depois, comecei a cultuar a deusa Hecate. Pouco tempo depois, comecei a cultuar a deusa Hecate de vez, dentro da bruxaria hecatina. Já havia estudado sobre ela, mas não seguia com o culto, até que decidi me firmar. Explicando melhor, Ana, Hecate é uma deusa com tantos atributos que é preciso estudar diversos livros sobre ela para entender. E a cada dia você descobre algo novo. Um dos seus epítetos, né? Epíteto é, a grosso modo, como são chamadas as faces e os poderes que um deus possui. Então, um dos seus epítetos é o de Anasseneroi. Eu não sei como que... Anassa, é isso? Eneroi. Acho que eu não sei se eu falei certo. Que traduzido do grego significa rainha dos mortos. Anassa, Eneroi. Bom, essa face de Hecate nos auxilia a compreender o processo da morte e aceitar o encerramento dos ciclos. Além disso, ela promove a ativação de nossas habilidades mediúnicas e de feitiçaria relacionadas aos mortos, como a necromancia, que inclui a comunicação com os espíritos, né? Mas eu, Lana de fulana, tá? Não trabalho com essa parte. Também podemos recorrer a ela para proteger os nossos entes queridos que já faleceram. E foi o que eu fiz. Eu orei a ela várias vezes para que guiasse o meu pai até um bom lugar. Meses depois tive o seguinte sonho. Eu estava trabalhando em home office no meu quarto, que era meu emprego da vida real mesmo, quando meu pai Miguel chegava todo feliz usando um boné bege, bermuda, camiseta e um casaquinho xadrez. Ele emanava uma aura branca, bem luminosa e sorria bastante. Não chegava a entrar no meu quarto, mas ficava na porta me olhando. Eu dizia para ele, toda surpresa e feliz, algo como: Miguel, quanto tempo, por onde você andou? Nunca mais te vi, você sumiu. Sabia que agora eu já sou adulta? Agora eu tô trabalhando de casa para um banco. Legal, né? Essa parte sempre me emociona. E ele respondia todo contente: sim, muito bom, eu também arrumei um ótimo emprego onde estou. Eu ajudo as pessoas e tô gostando muito do que faço. Eles estão me ensinando a trabalhar com essas coisas para que eu possa crescer lá onde eu trabalho. Olha que interessante. E aí eu acordei. Eu não lembro mais nada desse sonho além disso e da imagem do meu pai todo feliz. Fiquei com isso em mente. E no grupo de magia e bruxaria que eu participo online, havia um cartomante muito bem muito bem recomendado por todos. Ele é um sacerdote de Umbanda do interior de São Paulo e também pratica magia cigana e bruxaria tradicional. Até lançou vários livros. Um cara bem respeitado. Eu usava um perfil secundário lá no grupo e sem informações pessoais como cidade, idade, nome completo, essas coisas. E eu decidi marcar uma consulta de baralho cigano com ele. Como eu fazia muitas postagens no grupo e sempre estava comentando por lá, nada pessoal sobre a minha vida, sabe? Ele aceitou que eu pagasse após a consulta. Bom, então durante a consulta eu perguntei: quero saber de um parente meu
que já faleceu. Eu tive um sonho com ele recentemente e quero saber se foi uma mensagem dessa pessoa para mim ou apenas algo da minha cabeça. Quero saber como está a situação dessa pessoa no pós-morte. Desculpe, mas sou bem desconfiada com as pessoas, então eu faço as perguntas vagas até confiar totalmente e saber que a pessoa não é uma charlatã. O cartomante entendeu, jogou as cartas e simplesmente revelou tudo, Ana. Ele disse todas as coisas que eu escondi dele da seguinte forma: seu pai foi ajudado sim por seres de luz. A sentença dele já acabou. E o sonho que você teve não foi apenas um sonho qualquer, e sim uma mensagem direta do seu pai mesmo, que foi te avisar para que seu coração se acalmasse. E quanto ao seu caminho de devoção e suas preces a Hecate, você está fazendo direitinho. Continue assim, está no caminho certo. Ana, eu chorei muito e agradeci a vovó Maria, lá daquele primeiro terreiro de Umbanda que fui, pois sei que ela também nos ajudou. Agradeci a minha amada deusa Hecate e estou feliz e tranquila agora. Mesmo quando a saudade bate, eu me lembro que agora ele está bem e que fez questão de vir me avisar. No último mês, visitei a cova de Miguel depois de anos, pois eu fui morar em São Paulo 2 anos após a morte dele. Levei rosas brancas e velas, vi que o túmulo estava muito negligenciado e foi difícil acharmos mesmo com a ajuda do coveiro. Bom, fiz umas orações de agradecimento aos guardiões de luz e a Hecate. Pedi para o meu pai Miguel cuidar de nós lá do outro lado, pois daqui nós jamais o esqueceríamos, e prometi cuidar daquela cova. Sei que ele não está mais lá, somente seus restos mortais, mas ainda assim eu acho importante, Ana. Nessa hora eu estava chorando e com um aperto no peito, mas quando terminei as orações senti uma paz mas tão grande que parecia que eu flutuaria a qualquer momento. Chorei de emoção e saí de lá pedindo licença. E é isso, Ana. Peço desculpa se alguma parte ficou confusa ou se eu me empolguei e acabei falando demais. Agradeço por ler até aqui, agradeço aos comentários. Adoro quando você dá sua opinião no final dos relatos. Eu fico comentando aqui também sozinha e parece que estamos fofocando. Para os assombrados, saibam que independente da religião de vocês, se estiverem passando por algo parecido, tenham forças. A morte não é o fim. Existe o perdão para aqueles que se arrependem, ainda que tenham que pagar as suas penitências. Um beijo no coração de vocês, adoro você, Ana. Um grande abraço da sua amiga Lana. Um beijo para você, muito obrigada. Muito interessante ele ter vindo avisar, né, depois de todo esse tempo. Então, ele passou esse tempo, digamos lá, no umbral, né? E interessante ver também como ela recorreu à fé dela, né, a Hecate, pedindo, porque é a senhora dos caminhos também, que ilumina os caminhos e tal, da morte, como ela disse. Então, ela pediu a ela que iluminasse, que encaminhasse ele no pós-vida, né? E parece que deu certo. Me lembrou também lá, né, para quem ainda não assistiu, é interessante a visão espírita, né, da coisa, do filme Nosso Lar, que eu acho que mostra muito bem mais ou menos o que ela tá falando aqui, como eles vão pra lá, eles trabalham do lado de lá, né? A vida continua do lado de lá. Tipo, às vezes falou, oh, meu Deus, eu tô trabalhando tanto aqui, achei que eu ia descansar, vou trabalhar, vai lá. Vai. Mas é diferente. Então, que bom, né? Que no fim deu tudo certo e ele ficou bem. E é interessante esse lance dos sonhos, né? Não só uma pessoa, não só uma vez sonhando com ele, que não estava bem, né? Do lado de lá. Várias pessoas sonhando, vários sonhos. Pois é. Vamos então para... Deixa eu só anotar aqui que eu contei. Vamos para o próximo relato, que é este daqui. A Mulher de Branco. Olá, Ana, me chamo fulana, tenho 18 anos, adoro seus vídeos e decidi vir contar um relato que aconteceu comigo por volta dos meus 13 ou 14 anos. Em um tempo na minha vida,
que eu morei com meu padrasto, minha mãe e meu irmão mais novo. Nós dormíamos juntos no mesmo quarto. E no quarto tinha uma foto da falecida mãe do meu padrasto, que ficava virado para a cama. E eu, com medo, sempre virava a foto para o lado contrário. Certo dia, ele dormiu na minha avó e eu tive que dormir sozinha naquele quarto. Desde pequeno, morro de medo de dormir sozinha, então fiquei apavorada ao saber que teria que dormir sozinha aquele dia. A casa do meu padrasto é daquelas casas antigas, que tinha apenas um muro para separar os cômodos e o muro não chegava até o teto. Ah, sei, é a parede, né? E a parede para aqui e só vem o telhado aqui em cima. Tinha um espaço entre a parede e o teto, né? Enfim, mesmo com medo, me deitei e fiquei brincando até cair no sono. De madrugada, por volta de 2 ou 3 horas da manhã, eu acordei sem motivo, como se o sono tivesse ido embora. Então, a hora que eu abri os meus olhos, eu vi uma mulher com cabelos longos e roupas brancas e longas, e ela estava sentada bem em cima dessa parede aí, em cima da porta do quarto. Eu gelei na hora, eu não sabia o que fazer e eu não conseguia gritar e nem chamar por ninguém. Como eu estava sozinha no quarto, fiquei com medo de que se eu gritasse, ela pulasse em cima de mim e que se eu corresse, como ela estava em cima do muro, bem na porta do quarto, sei lá, ela me puxasse pelos cabelos. Então, com muito medo, me embrulhei dos pés à cabeça, orando para que ela sumisse. E assim que eu tirei a coberta para ver se ela tinha sumido, ela estava lá ainda, me olhando e dando risada. Eu, com muito medo, tentei gritar, mas não saía nada. Parece que eu estava sem voz. Me embrulhei de novo e pedi para Deus tirar aquilo de perto de mim e que ele me livrasse. E assim ele fez. Aí eu tirei a coberta e olhei e a mulher tinha sumido. Ufa! Era como se nunca tivesse estado ali. E não foi a primeira nem a última vez que eu a vi, Ana. Parece que ela me perseguia. Eu não sou sensitiva, mas às vezes eu vejo vultos e sombras e sou muito medrosa para isso até hoje. Não consigo dormir sozinha. Talvez você seja mais sensitiva do que pensa. Beijos, Ana. Esse foi meu relato. Espero que gostem. Um beijo para você. Muito obrigada. Quem que era fulana? Era a mulher do quadro? Era? Não sei se eu perdi isso, mas era ela? E dando risada ainda? Do que tava achando graça de você tá com medo? Será? Próximo relato. A boneca Hello Kitty me assombrou por anos. Lembra que eu falei lá do relato? Enfim. Olá, Ana, me chamo fulana e vou contar como a Hello Kitty me assombrou durante boa parte da minha infância e adolescência. Caso apareça algum nome, estará trocado. Bom, Ana, eu cresci numa cidadezinha no interior do Paraná. A cidade tem cerca de 12 mil habitantes. Quando eu tinha, então, entre 8 e 9 anos de idade, eu e minha família morávamos perto do cemitério da cidade. E como a cidade é pequena, logo as crianças que moravam ali no bairro se juntavam depois das 5:30 da tarde para brincar na rua. Brincávamos de esconde-esconde, de pega-pega, passa-anel. E, é claro, sempre contávamos histórias de terror, lendas urbanas, etc. Numa noite, uma menina, que aqui vou chamar de Lívia, me perguntou se eu sabia por que a Hello Kitty não tinha boca. Aquela lenda urbana, aquela creepypasta, sei lá o que é isso, né? Mas eu lembro quando surgiu esse negócio aí da Hello Kitty. E eu, inocente, disse que não. Então ela começou a contar a história que essa bonequinha não tinha boca, porque o criador dela fez um pacto com o diabo, que se a boneca fizesse sucesso, ela seria fabricada sem boca. Enfim, Ana, eu tinha um cofrinho em formato de Hello Kitty. Tinha a ver com o negócio da filha dele ser muda, uma coisa assim, não é? Enfim, Ana, eu tinha um cofrinho em formato da Hello Kitty que ficava na cômoda, ao lado da minha cama. E aí já viu, né? Eu não dormi muito tempo. Sempre que eu olhava para aquela boneca me dava arrepios. Mas isso não é nada. Depois dessa lenda, eu comecei a ouvir vozes. Comecei a ouvir risadas na calçada da minha casa, pois a janela do meu quarto ficava virada para a rua.
E bem próximo à janela, eu ouvia pessoas ali conversando e rindo. Aí eu chegava a abrir os olhos para tentar entender o que eles estavam falando, mas eu não conseguia. Eu entrava em desespero e sempre chamava o meu pai aos berros para ele ver o que estava acontecendo. E pasmem, quando ele abria a janela não tinha nada na rua. Eu passei dias assim, até que decidi trocar a minha cama para um quarto em que a janela dava para o quintal dos fundos, e mesmo assim eu ouvia as vozes. Então, para conseguir dormir, eu colocava música em um rádio que eu tinha, colocava CD, FM, qualquer coisa para dormir ouvindo o som do rádio. Então mudamos de casa e até os meus 12 ou 13 anos eu dormia com o rádio ligado até o dia em que quebramos a boneca e jogamos fora. Depois disso, nunca mais ouvi nada. Então, eu diria assim, que não é a boneca que é amaldiçoada, porque tantas outras pessoas tiveram a Hello Kitty, nada aconteceu, né? E você mesmo tinha essa boneca e até a história ser contada, nada havia acontecido, né? Então, a partir do momento que você soube disso, talvez a sua vibração em relação à boneca, quando você entrava em contato aqui, alguma coisa já mudava, o medo que você passou a sentir após a história. Então talvez alguma coisa se aproveitou disso para dar uma chegada, mas para falar que tinha relação direta com a boneca, algum mal amaldiçoado, assim, eu não acredito, né? Mas o medo em relação à história talvez tenha assim aberto algum canal aí. Vamos para o próximo relatito. Deixa eu só ver aqui se tá tudo certo. Vamos lá, que é Ela Amava Visitas. Vamos ver. Oi, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Bom, eu tenho só 14 aninhos. E a história que eu vou contar aqui foi vivenciada apenas pela minha mãe e por mim, que não lembro de nada. Vamos lá. Bom, o meu pai tinha um amigo que tinha uma casa lá em Campos do Jordão. Eu tinha 1 ano e 4 meses na época e fomos passar um final de semana lá. Esse amigo do meu pai, que era o dono dessa casa, não foi porque tinha medo da casa. Olha só, o cara te convida pra ir lá, aí falava, pode ficar aí de boa, assim, porque eu tenho um pouco de medo de ficar na casa, mas vocês ficam de boa. Ixi, esse medo bobo, assim, que eu tenho, assim. Eu não gosto de ficar lá, mas vocês podem ficar aqui, assim. Eu falo, é tipo aquela pessoa que faz a comida e dá pra você, mas não quer comer. Aí você fala, por que isso? Que eu tô envenenado? Né? E o dono não foi porque tinha medo da casa. Sim, medo da própria casa. Mas porque a casa era da mãe dele. Uma senhora muito boazinha, que fez uma casa enorme para recepcionar os amigos. Até foguei. Para recepcionar os amigos. A casa tinha 2 andares e até elevador tinha. Ela adorava visitas. Mas por que ele tinha medo da casa? Porque a casa era grande? E aí ele não queria ficar só. Quando fomos para lá, infelizmente ela já havia falecido. E nessa viagem foi eu, meu pai, minha mãe, minha prima e mais uns amigos do meu pai, um homem solteiro e mais uma família de 3 pessoas. Pô, a casa era grande mesmo. Por esse amigo do meu pai ter medo da casa, o meu pai e os seus amigos ficavam zoando, falando que iam chamar a véia para tomar uma com eles. Ah lá. Se eu sou a véia, eu também ia lá assombrar. Falei, tô me zoando? Quer que eu venha tomar uma com vocês? Espera um pouquinho. Mas enfim, no último dia, nessa casa, todo mundo estava ali tomando café e minha mãe estava me colocando assim para arrotar, sabe? Eu tava olhando para trás dela e ela olhando para frente. Aqui, assim. E eu acabei falando exatamente isso. Com 1 ano e 4 meses você falou? Não sei com quantos anos crianças começam a falar. Aí quando me perguntam, os marcos assim das crianças, com quantos anos ele falou? Com quantos anos andou? Eu falo, ai meu Deus, devo ser uma péssima mãe, porque eu não lembro, moço. Eu devia ter notado. Ai, eu não lembro. Bom, aí eu acabei falando exatamente isso. Mamãe, olha a tia. E Ana, não tinha ninguém ali. Tava todo mundo na mesa, tomando café. Minha mãe viu.
Tava todo mundo ali. E não tinha ninguém lá pra trás, né? E a criança falou, 1 ano e 4 meses, falou da tia que tava lá e não tinha ninguém. Na hora, minha mãe virou e disse, cadê? E eu falei, sumiu. Minha mãe disse que gelou, mas não ficou com tanto medo assim. Sabia que era a senhora da casa, né? Que não ia fazer mal porque amava visitas, não é verdade? Bom, Ana, desculpe qualquer erro ortográfico, estou escrevendo no celular e passando muito mal. Por quê? Só estou contando para descontrair a mente mesmo. Nossa, melhoras para você. Beijos para você, pro Matheus, pros seus filhos e, é claro, pros assombrados. Um beijo para você, tudo de bom. Então, ela só, acho que ela, como ela gostava talvez muito da casa ou também gostava muito de visitas, ela tava por ali, só pra ver se tava tudo certo com as visitas. Eu não, eu já ia dar uma zoada, né? Os caras estavam zoando se eu fosse um espírito. Mas aí, será que ela está presa ali, apegada? Porque isso também não vai ser bom pra ela, nem pra quem tá ali, né? Então, será que era ela mesmo? Ela deduziu que fosse, mas será que era? Será que é só o espírito da senhora que tá ali? Será que é o espírito da senhora que tá ali ou alguma outra coisa? Por que que esse dono da casa tem medo da casa? Se for conversar mais a fundo com ele, o que será que ele conta? Bom, e também é o que eu falo, às vezes a casa é apenas assombrada. Não significa que ela é mal assombrada, que tem sempre que alguma coisa acontece ali, algo ruim. Não, às vezes é só atividade de um espírito que tá por ali mesmo, não tá fazendo mal a ninguém. Mas mesmo que ele não queira fazer mal a ninguém, só o fato dele estar ali e tudo, ele pode roubar a energia do local, a tua energia também, né? Então, ou passar alguma coisa dele pra você que não é sua, enfim. Né? O bom mesmo é que siga. Pra onde tem que ir, não que fique. E vamos para o próximo e último relato de hoje, que é este, Gato Mia. Oi, Ana e Assombrados, sou a Fulanelli, sou do interior de Minas Gerais e acompanho o canal há mais de 4 anos. Adoro os relatos. Pode ler tranquila que não haverá nomes. Obrigada. Bom, esse relato é curtinho, mas me intriga até hoje. Eu nunca fui de ter experiências sobrenaturais ou mediunidade aflorada. Isso me ocorreu quando eu tinha por volta de 9 anos, quando eu ainda tinha um contato mais próximo com as minhas primas. Certo dia, como de costume, fui passar o fim de semana na casa da minha tia, para brincar com as minhas 2 primas. O dia correu bem e até aí não tinha acontecido nada demais. Brincamos, comemos e já de noitinha resolvemos brincar de um jogo que aqui chamamos de Gato Mia. Aqui também. O jogo consiste em apagar todas as luzes do quarto, até ficar um breu só. Só aí, eu acho que eu brinquei acho que de Gato Mia uma vez na vida, mas não estava ainda muito escuro. Mas, sei lá, nunca mais brinquei. Eu acho que eu não topava muito esse negócio do escuro, não. Ixi, e já vi uns relatos disso daí também. Bom, ficava tudo escuro. Aí tem a pessoa que procura e as que se escondem. A pessoa que procura, volta e meia pergunta, Gato Mia? Aí as que se escondem tem que miar. Uma observação aqui. É permitido trocar de esconderijo durante a brincadeira. O jogo acaba quando a pessoa que procura conseguir tocar em todas que estiverem escondidas. Por exemplo, então ele vai identificar onde a pessoa está escondida através do miado, né? Gato mia, aí fala miau. Aí você fala, opa, tem um miado aqui, vou ali ver se eu acho a pessoa, mas tudo no escurão, né? E aí aquele que tava aqui miou aqui, mas depois sai dali e vai para outro lugar, então você tem que ficar toda hora perguntando, gato mia, e ver onde você encosta na pessoa, né? Bom, dito isso, brincamos algumas vezes e revezando e tal, e aí chegou a minha vez de procurar. O quarto era grande e tinha várias possibilidades de esconderijo. Fui fazendo a pergunta e volta e meia elas miavam e eu me locomovia rapidamente no escuro para tentar alcançá-las. Tendo elas trocado de lugar algumas vezes, os miados sempre mudavam de direção. Fiz então mais uma vez a pergunta, escutei um miado vindo da direção do guarda-roupas. Tateando,
consegui encontrar o guarda-roupas e abri rapidamente suas portas, tateando o mais rápido possível para encontrar alguém, né? Ali, no meio, entre algumas roupas, eu senti uma das duas e rapidamente a segurei como pude e gritei: "Te achei, fulana, pode sair!" Qual não foi a minha surpresa quando o quarto foi tomado por um silêncio absoluto. E eu falei novamente: "Fulana, para de gracinha! Anda logo e sai daí! Eu te achei!" Nesse momento eu não tinha certeza qual das duas estava ali. Então, passando a mão naquilo, pude sentir os joelhos dobrados e os braços abraçando as pernas e o que parecia uma cabeça encostada entre os joelhos. Eu tinha certeza que era a minha prima mais velha, pois os seus cabelos eram grandes e o meu e o da minha outra prima mais nova eram curtos. Já sem paciência, eu fui correndo para o interruptor e acendi a luz. E quase caí para trás, quando vi as duas escondidas debaixo da cama. Imediatamente perguntei para as duas se tinham se escondido no guarda-roupas e, para minha surpresa, nenhuma das duas disse que havia se escondido ali alguma vez. Olha, eu não tive coragem nem de contar para elas e comecei a ter uma crise de choro ali mesmo, pedindo para minha mãe vir me buscar. Depois desse dia, passei a evitar a casa da minha tia. E sempre que as minhas primas me chamavam para nos vermos, eu inventava uma desculpa. Nunca contei esse ocorrido para ninguém e só hoje tive coragem de falar a respeito. O que você acha que foi, Ana? Será que as minhas primas estavam zoando comigo ou eu tive uma experiência sobrenatural? Eu nunca tinha presenciado nada naquela casa até então. E é isso, Ana. Obrigada por ler e um beijo para você e para os assombrados. Vou adorar escutar o meu relato na sua linda voz. Um beijo para você, muito obrigada. Então, aí tem que ver com elas, com você, o tempo que estava no guarda-roupa, o que você ouviu até acender a luz. Daria tempo para ela sair do guarda-roupa e entrar debaixo da cama, junto com a outra menina? Você acha que era possível isso? Talvez elas estivessem zoando. Não sei, é difícil dizer. Mas eu já vi outros relatos aqui onde aparece assim um outro ser no meio de brincadeiras do tipo esconde-esconde ou gato-mia, né? Tem uns relatos aqui, quem acompanha sabe. Eu não vou lembrar o nome dos relatos certinho, mas tem história assim de ou crianças que aparecem no meio ali da brincadeira, não sei se querem brincar também e se envolvem ali, né? Porque no meio da brincadeira acho que é criança querendo brincar, porque ou se aproveitar pra assustar ou o quê? Será que é porque tá escuro no gato-mia? Será que é pra assustar? Será que é simplesmente alguém que realmente tá querendo brincar junto com vocês e se materializa justamente no escuro, meu amigo? A hora que acende a luz não tem nada? Não sei. Mas acredito na possibilidade que possa sim ser um espírito ali. Ela encostou no negócio. Ou que também pode ser que suas primas te zoaram também. Não sei. Aí tem que ver, né? Mas e aí? Já aconteceu algo parecido com você que tá assistindo? Já foi fazer uma brincadeira e apareceu um intruso na brincadeira? Conta o relato aqui pra gente. E também, se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. Ok? Esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.